Olá, chegamos à 11ª parte do resumo comentado Nação Dopamina, um livro da Anna Lenk, e estamos já chegando no final. Hoje a gente vai falar sobre a honestidade radical. Vamos ver o que ela tem para falar nesse capítulo. Esse capítulo ele é todo envolvido sobre a verdade, falar a verdade, ou falar a mentira, ou enganar de vez em quando, o quanto estamos enganando outros, se enganando. A verdade ela tem um teor científico, ela muda conexões neuronais. Sim, vamos ver aqui o que ela tem para nos falar sobre a honestidade. Uma coisa ela quer deixar aqui como algo certo, que é estabelecer que contar a verdade pode ser algo doloroso, né? Nem sempre a gente pode sair por aí falando a verdade na cara da sociedade, porque dói nas pessoas. A gente tem que entender, será que aquela pessoa está preparada para ouvir aquilo? Ela trouxe até uma pesquisa, né, de uma média de quanto os adultos mentem, é de 0,59 a 1,56 mentiras diariamente. Eu até achei que fosse mais, mas é uma média até baixa, né, para o mundo que a gente está vivendo hoje. E ela também acrescenta que nós, seres humanos, não somos os únicos animais que mentimos. Existem animais no reino animal, né, que também enganam. E ela dá um exemplo de um grande dissimulador, que é um escaravelho, um besouro chamado... Gente, olha o nome dele, é difícil, tá? Lomechusa pubicolis. O que ele faz, né? Ele engana, ele entra no formigueiro e para isso, para ele não ser detectado, ele solta um hormônio que dá um cheiro semelhante ao cheiro das formigas. Então ele consegue se infiltrar na formiga, se fingindo ser uma, e lá ele vai se alimentar, né, destruindo o habitat das formigas. E ela inicia esse tema falando da vida de Maria, que está em remissão contra o uso de álcool. E ela fala uma coisa muito fofa da Maria, que ela fala que aprendeu mais com a Maria, com certeza, do que a Maria com ela. Eu acho isso muito legal da parte dela falar isso. Eu trago para minha clínica também, principalmente quando eu trabalho com crianças também, que eu aprendo tanta coisa com essas crianças. Eu fico maravilhada. E, na verdade, assim, uma das coisas que a gente aprende na faculdade é que a gente não está na cadeira do saber, né? Então, são trocas ali, a gente estabelece relações de troca. Então, isso é importante para que a gente se coloque nesse lugar também de aprendizado, né? Inclusive, a gente sai do lugar do saber, que a gente que não é indicado, né? Não, a gente não sabe, deixa muito claro isso, tanto para avaliação neuropsicológica, os seres e para psicoterapia, os seres humanos são seres que não são cristalizados, os saberes não são cristalizados, então a gente tem que entender que a gente tem essa maleabilidade, né? Não sei quem já ouviu falar naquele ditado que fala que a gente não entra no mesmo rio duas vezes. Nem a gente é a mesma pessoa que entrou há um ano atrás, ou menos do que isso, ou mais, enfim, nem o rio é o mesmo, né? Então a vida é fluida. Bom, o que ela fala aqui da vida da Maria? Além da Maria estar em remissão, a Maria entra no consultório dela e para atualizar as receitas, enfim, vai contando um pouco ali da vida dela e a Maria conta para ela do quanto que ela assim foi imprudente, quanto ela bebia, sofreu acidentes de carro, enfim. E a Maria fala que era adicta não só de bebidas alcoólicas, mas de mentira. Ela falava que mentia torto e direito, assim, mentia como bebia água. E morava ela, o marido, o irmão dela numa casa e ela não tinha escrúpulos. Chegava cartas e ela abria as cartas, ela mexia nas coisas do irmão e falava que não era ela estava tornando ali, mesmo em processos de remissão, ela estava tornando um cenário bem ruim assim para a convivência dela em família. A questão é que ela foi entendendo que essas mentiras eram características da Maria que bebia, da Maria adicta. E ela, entrando em remissão, ela espera viver uma vida nova. Assim como ela está vivendo em remissão, lidando com a vontade, e não cedendo essa vontade, mas que a mentira ainda não teria entrado nessa gama, né, de uma vida nova. E que ela resolveu, assim, confessar uma certa vez e que mudou muitas conexões da vida dela, mudou bastante coisas voltada para os relacionamentos sociais dela e começou quando chegou uma carta
pro irmão dela, ela viu que era do irmão, mas ela abriu, não foi uma carta, foi sim, acho que foi uma carta, ou um embrulho, enfim. A questão é que ela abriu algo que não estava direcionado a ela, endereçado a ela, e que o irmão chegou e falou, isso aqui tá aberto, quem foi? E aí ela falou, não foi eu, e ele disse que, assim, não tinha como não ser ela, porque o marido dela não tinha chegado ainda, aquele negócio tinha chegado ali, naquele dia. Então, assim, só pode ter sido você. Alguém entrou em casa e abriu uma carta e foi embora? Não existe isso. A questão é que ela dormiu dizendo categoricamente que não tinha sido ela. E ela falou que naquele dia ela nem conseguiu dormir porque veio um peso na consciência muito grande da antiga Maria. A questão é que ela conseguiu, no dia seguinte, dizer a verdade pro irmão e falou que ela também era adicta em mentiras, de que ela contava mentiras o dia inteiro, que aquilo para ela tinha se tornado natural, mas que ela não queria ser mais assim, então ela disse pro irmão, me perdoa, foi eu mesma. O irmão logicamente perdoou, né, pediu para que não se repetisse, mas enfim, a questão é que ela contou a verdade e isso fez com que ela despertasse para um novo patamar, sabe? Sabe quando você sobe um degrau de cada vez? Porque primeiro foi o degrau da remissão da bebida alcoólica, né? De você não aceder às suas vontades, e o próximo foi não falar mentiras, né? Porque isso levava aquela Maria antiga. Enfim, aí você faz um exercício físico, você começa a ter um novo hábito, e aí você vai subindo um degrau de cada vez, e aí você leva outras pessoas com você, que é isso que a Ana fala, que é o poder da verdade, inclusive constrói relacionamentos íntimos que podem levar a uma comunidade de benefícios. Antes de falar desses benefícios, o marido da Maria, ele disse que ela pegava, antes de entrar em remissão, ela pegava a bebida alcoólica, o pack de bebida, né, e ligava o chuveiro, entrava no banheiro, ligava o chuveiro, abria, bebia 6 cervejas, assim, uma atrás da outra, muito rápido, enchia de água e tampava de novo e colocava no lugar. E ele falou, cara, será que a cabeça dela, ela não percebia que, tipo, eu entender que queria aquela bebida, aquela cerveja que estava ali não era cerveja, era água? Será que ela não tinha noção disso? Então, para vocês terem ideias da mente da pessoa que mente, que bebe, enfim, porque acreditar na própria mentira, né? Vai falar, quem fez isso? Será que um ladrão entrou aqui e bebeu essas cervejas e ainda teve trabalho de colocar água? Então é sobre isso, né? A gente acredita na própria mentira. Tem uma história de uma mentira, uma mentira clínica, um mentiroso clínico, porque ele andava com uma chave pendurada uma chave de carro, um carro bem legal. A chave do carro dele aparentava ser de um carro bem legal, né, e colocava pendurado aqui no cós da calça, mas ele só vivia andando de ônibus. Até que os colegas dele perguntaram, por que você vive de ônibus? Se você tem um carro, né, tá com a chave pendurada aí, ele falava, não, tá na oficina. Mas cada dia ele tinha que mudar, porque a mentira é assim, você tem que alimentar a mentira. Aí ela falava, não, porque a minha esposa usou, mas aí eu tô com a chave reserva aqui, porque quem vai pegar depois sou eu, onde ela deixou. Não, porque eu não tinha pra onde estacionar aqui, aí eu deixei longe, mas peguei um Uber pra vir pra cá. Então cada dia ele contava mentira e meio que acreditava nas mentiras dele. Ele super falava que tinha um carro sim, carrão, não sei o quê. Mas do carro ninguém nunca via esse carro. Então, assim, ele acreditava, né, nessa história que ele contava pra ele próprio. Ele era um mentiroso clínico, né? As coisas boas que essa honestidade pode te levar, você criar uma rede de comunidade de relacionamentos saudáveis, foi que a Maria, né, quando ela decide quando ela entra em remissão, decide não mais mentir, ela começa a ter uma vida que faça mais sentido para ela, aprendendo a lidar com umas coisas ruins da vida que todo mundo passa. O marido dela tinha 1,55 m, pesava 120 quilos, ele era obeso, e aí a partir desse momento que ela muda de vida, ela carrega ele também, porque ele fala que vê a força de vontade dela de mudar, ele começa a mudar a alimentação, os exercícios físicos, e ele emagrece também, e ele tem uma vida mais saudável. Então meio que constrói essa relação dentro de uma comunidade de verdade, de aprender a lidar com as consequências da verdade.
a Ana fala de 3 níveis em que a honestidade ela pode nos levar a uma vida mais equilibrada. Em primeiro lugar, a honestidade radical estimula uma consciência das nossas ações, porque a partir do momento que eu falo a verdade, só de falar ali o que eu sinto, por isso que é importante fazer terapia, porque é um lugar onde ninguém vai te julgar, porque se você chega para alguém despreparado e vai falar uma vulnerabilidade sua, pode ser que aquela pessoa está despreparada e não vai aceitar aquilo de bom grado, vai, sei lá, usar contra você, vai te julgar, vai te olhar, vai se afastar, enfim. E aí, você trazendo essa vulnerabilidade, colocando ali, né, essa verdade, você se conscientiza da sua realidade. E em segundo, cria conexões humanas próximas, você se aproxima. Ela até falou que é contra-intuitiva. Ela fala assim, é estranho dizer que se eu chegar aqui e falar que eu cometi um crime, acho que também crime não, ela não fala isso, mas assim, ela disse quanto é estranho você chegar e dizer algo vulnerável da sua parte, que ele coloca em um patamar abaixo, né, da sociedade, da moralidade, da ética, a pessoa parece que vai se afastar, né? Tipo, não quero ficar perto dessa pessoa. Mas, por outro lado, quando a outra pessoa escuta a sua vulnerabilidade, é como se ela estivesse também pensando, uma pessoa empática, né? Nossa, ele erra tanto quanto eu, né? Ele passa por situações assim tanto quanto eu passo também. E o fato de você contar para alguém, você fala assim, eu confio em você, então eu vou te contar isso aqui. Então isso gera conexões mais próximas, menos líquidas. E em terceiro lugar, leva a uma autobiografia verdadeira em que nos mantém responsáveis não apenas pela nossa identidade atual, mas também por nossas futuras identidades. O que se fala sobre a identidade quando a gente fala sobre a honestidade? É a síndrome da Gabriela, sabe? Quando você diz, não, eu sou uma pessoa que eu não tenho jeito, vou morrer assim, eu bebo mesmo, essa é a minha vida, é assim que eu gosto de viver, mesmo entendendo que quanto isso pode me prejudicar. Então a pessoa, ela conta ali uma verdade do eu dela presente, né? Da vida presente dela, mas quando ela entende que a vida dela pode ser melhor e que ela pode se beneficiar de uma vida mais equilibrada, sem bebida, enfim, ela começa a construir um novo eu, né? No ACT, na terapia de aceitação e compromisso, eles falam muito sobre isso, é o eu como conceito, o eu como contexto. O eu como conceito é aquele eu que é o eu não mutável, eu sou assim, nossa, é o meu jeito, a personalidade é essa, eu cresci assim, eu nasci assim, lá. E as pessoas encontram várias justificativas para dizer o quanto que ela pode ser daquele jeito porque ela foi criada daquele jeito e a vida para ela é assim mesmo e ponto final, né? E por outro lado tem o eu como contexto, que o eu como contexto é assim, e quais situações você ativa essa sua identidade, né, de ser taxativa, e isso precisa ser para sempre. Você não pode ser mais maleável em algumas situações, ser mais flexíveis em outras. Então, enfim, você trazer a verdade como um conceito de vida que vai te levar a uma vida mais consciente e mais real, né, mais fácil. Se você vive no mundo da fantasia, você provavelmente não vai sair desse lugar que você reclama muitas vezes tanto em estar, né? Eu tô num ambiente que eu não gosto de estar, no trabalho que eu não gosto de estar, em um relacionamento que eu não quero mais estar, mas eu vou vivendo ali, alimentando a fantasia na minha mente que as coisas vão mudar, que tudo vai ficar muito bom e que tem uma coisa boa aqui que me prende aqui, enfim. Mas aí você não se conscientiza que a mudança tá em você. Você não pode ficar esperando, vivendo, esperando a mudança do outro, mas tudo começa a partir da consciência da verdade. Sobre a conscientização, ela traz a história do Ulisses, Ulisses do conto A Odisseia, né, do mito A Odisseia. Eu não sei se eu falei, porque ela já tocou nesse assunto do Ulisses há um pouco nas partes anteriores do livro, mas a história de Odisseia é assim, né? Um guerreiro que ele sai da sua
cidade, vai viver uma guerra em outra, vai participar de uma guerra em outra cidade, e na volta, né, ele passa por vários eventos que podem levar a custar a vida dele, eventos catastróficos, enfim, de tragédias. Um primeiro também que ele, uma rainha, uma deusa dessa outro lugar aí, essa outra cidade, fala: não, fica aqui, você é lindo, eu quero você comigo. E se passaram 10 anos essa guerra, e aí ele fala: não, vou voltar pra minha família, eu tenho minha esposa, eu quero construir uma vida com a minha esposa. E até fala, né, nossa, mas fica comigo, de repente a tua mulher já teve até filhos, família, e você tá aí pensando nela, já se passaram 10 anos, a gente nem sabe como ela está, vou te tornar a pessoa mais linda e desejável desse mundo e mais rico também. Ele não, ele tinha os valores dele, não aceita. Na volta ele passa por várias catástrofes, e uma delas é o canto das sereias. Existem sereias nesse mar, né, que se você escutar o canto das sereias, você pode sucumbir. Você, na verdade, não pode, porque acontece de você escutar o canto da sereia, você sucumbe a esse canto, entra no mar e se afoga no mar. E você morre, lógico. E aí ele pede para os amigos dele: olha, a gente vai passar de volta, né? E essas sereias estarão lá, e aí eu quero que vocês me amarrem em um mastro para que eu não seja encantada, hipnotizada por esse canto da sereia. E aí os amigos falam: olha, é tão fácil, você coloca cera nos ouvidos e que você vai ficar surdo e não vai ouvir. E aí ele fala: não, aqui eu só consigo matar essas sereias caso eu as escute e sobreviva para contar a história. A única maneira de sobreviver, contar a história é sobrevivendo, e para sobreviver eu preciso ouvi-las. Eu não posso simplesmente passar a cera no meu ouvido, eu preciso ouvir. E aí ela traz essa analogia falando que a gente tem que narrar a história, né? No caso, Ulisses, ele narrou essa história de uma viagem quase mortal para matar essas sereias. Então a gente precisa falar, se conscientizar das histórias que passamos, que temos, que vivemos, para matar aquilo que nos incomoda, né? Para matar as nossas vontades, para matar os nossos desejos, que às vezes podem nos levar à morte. E tem várias formas de fazer isso, inclusive biblicamente, né, falando. Eu não lembro que livro está, né, esse escrito: olha, confesse os seus pecados. Aqui ele fala sobre psicoterapia, com o padrinho do AA, a um amigo, escrever no diário, porque qualquer lugar desses que você poder falar da sua verdade, da sua realidade, você toma consciência disso. E aí ela traz o exemplo da vida dela, né, que ela também foi uma adicta de romances eróticos baratos, e que aí ela não tinha tomado consciência disso até então. Ela até fala, uma parte do cérebro dela tinha consciência, outra parte do cérebro dela não tinha essa consciência, ficava totalmente envolvido. Então era por isso que era difícil parar, né? Por isso que é tão difícil parar. Ela chama essa parte do cérebro que faz ser difícil parar de negação. A negação é aquela pessoa que fala assim: eu paro quando eu quiser. Não é assim. Gente, se fosse assim, tantas pessoas já teriam se livrado de adicções. Não existiria nem se você para quando você quiser. Não precisamos de projetos, né? Sociais, não precisamos de medicamentos, enfim. Não paramos quando queremos. A adicção, o cérebro nos leva a isso, né? Nossas vontades, né? E ela diz que a negação ela pode estar mediada por uma desconexão da parte do cérebro dos circuitos de recompensa e as regiões corticais mais altas, que é o córtex pré-frontal, né, com a parte de trás, que não é tão pensante. Somente essa parte aqui atrás dos olhos, córtex pré-frontal, é a parte que é responsável, além de outras responsabilidades bem complexas, tem planejamento, consciência. E muitas formas de tratamento para dependência envolvem reforçar e renovar essas conexões neuronais entre essas partes. E aí eu falei lá no vídeo passado que ela pergunta se, né, a parte pensante se mistura com a parte da amígdala, e tem um livro maravilhoso que fala basicamente sobre isso, que é o cérebro da criança, que ele fala que é como se fosse um portão de bebê.
que tem entre essas duas áreas, né? Aqui o córtex pré-frontal, que é a parte pensante, que é a parte não impulsiva, né? Que é a parte que planeja, e aqui atrás do sistema de emoções, onde dentro da amígdala, né? Sistema de emoções. Então, quando a gente passa por situações de impulsividade, né, que a gente age sem pensar, a gente não está conectando a parte de cima com a parte de baixo. Quando a gente está muito nervoso e é como se fosse, pensa que tem um bonequinho aqui na frente e uma aqui atrás muito nervoso e um bonequinho muito calmo que desce e fala assim com o bonequinho nervoso: calma, não é assim que se resolve as coisas, vamos com calma, vamos parar aí, não precisa ser assim. E ele vai acalmando o bonequinho das emoções, o bonequinho relaxa, fica tudo certo. Então houve uma conexão aí. Quando tem um portão de bebê aqui no meio, separando os dois, e quando ele é trancado, a gente chama de sequestro emocional, que a gente fala assim: nossa, me deu um branco, eu não lembro de mais nada. Quando o Birra tava falando toda a verdade no ventilador, jogando merda no ventilador, jogando a verdade sobre a sociedade, do que eu penso, do que eu deixo de pensar. O que a ciência fala sobre isso? O neurocientista Christian Ruff e seus colegas estudaram mecanismos neurobiológicos da honestidade. Eles fizeram um experimento que eles convidaram 145 participantes para jogar um jogo, que ela fala que é o nome do jogo, e cada um que ganharia o jogo receberia um dinheiro, e aí só que essas pessoas, era como um cassino, sabe? Só que as pessoas poderiam mentir para receber mais, e aí essas pessoas mentiram e receberam mais, só que esse Christian Ruff repetiu com as mesmas pessoas o mesmo jogo e trouxe uma máquina de estimulante do córtex pré-frontal. O nome dessa ferramenta é chamada de estimulação transcraniana por corrente direta. Aqui tem uma sigla TDCS. Então existe essa estimulação transcraniana por corrente direta. Eu não sei porque eles não usam isso nos tribunais, seria maravilhoso. E essa máquina, ela induz o córtex pré-frontal a ficar mais excitado. Ou seja, mesmo que a pessoa queira mentir, ela não vai conseguir, porque começa a ativar aqui o córtex pré-frontal e ela acaba falando a verdade. Então, o que acontece? Não falando a verdade, mas não falando a mentira, né? Por exemplo, aqui os nossos amigos, 145 participantes desses experimentos, ao invés deles, 50% aqui que eles colocaram, mentiram, então diminuiu uma porcentagem muito grande. Não funcionou para todos, mas diminuiu uma porcentagem muito grande de pessoas que não conseguiram mentir, disseram ali a verdade, que perdeu o jogo e não recebeu aquele dinheiro. Que a conclusão que os pesquisadores descobriram, né, que as mentiras se reduziam pela metade quando a estabilidade neural no córtex pré-frontal era maior, aumentava. A Ana teve esse aflorar da conscientização com uma palestra que ela deu para residentes, e ela para essa palestra para poder fazer uma atividade prática, cada um tinha que ficar de frente para o outro e falar o que gostaria de mudar em si. Algumas perguntas do protocolo que ela desenvolveu ali, e aí como era um número ímpar de pessoas que estavam ali, ela precisou fazer par com um aluno. E aí o aluno pergunta para ela qual comportamento ela queria mudar, e ela fala que gostaria de se envolver menos com esses processos de leituras baratas que ela estava se envolvendo. E ele pergunta por que ela gostaria de mudar isso, ao que ela fala que está interferindo na vida dela, de como ela gostaria de viver, como ser mais eficiente no trabalho e com os filhos, dar mais atenção para os filhos. E ela fala que ao dizer isso em voz alta, muda umas coisinhas dela. Sabe como dá um ciriputico assim na gente? São os insights, né? A gente chama de, não sei se é comum de ciriputico, mas a gente chama na psicologia de insights. Na terapia a gente tem vários momentos de insights. Só a gente falar vai gerando insights, a gente mesmo consegue perceber o quanto aquilo não é natural, é desequilibrado. Assim como aquele homem o milionário do corretor de imóveis, milionário no Vale do Silício, que ele trocou uma droga pela outra, né? Ele era dependente de cocaína e daqui a pouco ele
E daqui a pouco ele começou a tomar banho de água gelada e tudo pra ele tinha sido muito gelado. Inclusive ele botou um motor pra deixar o colchão dele geladinho a noite toda, que não poderia ultrapassar 13 graus. E aí ele falou, caraca, eu falando isso, eu tô percebendo que na verdade eu troquei uma dependência pela outra. Perfeito isso, né? Só do falar a gente já encontra a nossa cura. E ó, ai que delícia. O Freud fala muito sobre isso, né? A cura através da fala. E aí a pergunta que não quer calar, né? Por que você não fez isso até agora? O que você pode fazer nesse momento para começar um novo hábito? O que você pode fazer agora para tirar esse hábito que você diz que não quer ter? E ela fala, me livrar do meu leitor eletrônico. E aí, com certeza, a partir do momento que ela se desfaz desse leitor eletrônico dela, ela diminui muito esses tipos de leituras rápidas, baratas e melhora a qualidade de vida. Só que tem o processo de abstinência ali que ela passou e ninguém tá longe disso, né? Vai acontecer com qualquer pessoa que é adicta, quando para de consumir, vai sofrer o processo de abstinência. E ela fala que isso aconteceu nas 2 primeiras semanas. E aí ela percebe que o quanto ela estava adicta. Ela falou que não tinha essa ideia, mas não tinha noção da profundidade da adicção dela. E ela fala, nossa, o fato de eu falar e de que aí eu me livrei do meu leitor eletrônico, que eu me vi em abstinência, que me deu uma insônia absurda, eu percebi o quanto eu estava adicta. Próximo tópico, quando ela fala que a honestidade favorece conexões humanas íntimas, ela fala que até a própria intimidade gera dopamina. Então, assim, gente, tem tantas outras coisas sem ser a estar adicto a uma droga, né, que vai destruir a sua vida, que também vai gerar dopamina, aqui como a intimidade, né, gerando hormônios, inclusive da ocitocina, que é o hormônio do amor, é o hormônio entre mãe e filho. Eu tive uma experiência com ocitocina, eu não conhecia esse hormônio, acho que eu vi rapidamente na faculdade, na aula de psicofarmacologia, mas a gente não aprofunda, né? Na faculdade a gente não aprofunda vários temas, são muitos temas que a gente não consegue aprofundar, não sei o tema de escolha do nosso projeto de pesquisa, enfim. E quando eu tive meu filhinho, eu não saiu leite de imediato, demorou talvez uns 2 dias para ele conseguir fazer a pega, porque depende da pega da criança também, o leite não sai voando assim, né? Demorou para encher meu peito, enfim, esses 2 dias foram uns dias de eternidade para mim, foi bem intenso a situação, porque eu pensei que eu não fosse ter leite para amamentar e eu optei por amamentar. E o médico me deu a ocitocina e ele vem em formato de spray nasal, e aí eu ficava espirrando aquilo para ver se meu peito enchia de leite, enfim. Mas essa ocitocina é um hormônio maravilhoso, um hormônio lindo, né? Do amor mesmo, do amor, sua condição ali mais primária, sabe? E aí ela volta rapidamente na vida do Jacob, aquele que era viciado em pornografia, para dizer, né, que ele escolheu falar a verdade, isso fez ele se conectar melhor com a esposa dele, ele já tinha reatado a relação com a esposa, depois que vários problemas que eles tiveram, a partir também dos problemas com os filhos dele, da pornografia também, enfim, foi o 2º casamento dele, e aí passaram anos e sumiu uma argola da cortina do banheiro, gente, olha só isso. E aí ela pergunta, cadê essa argola? Onde está essa argola? E aí ele falou, gente, tinha passado tantos anos e eu não poderia nem falar a verdade ali, eu poderia falar, se perdeu, olha quantos anos faz, a moça limpou aí, perdeu a argola, não tá aí a argola, você vai ligar pro argola agora, deixa a argola pra lá. Mas ele falou a verdade, ele falou assim, olha, tem 3 anos isso, mas eu usei essa argola do banheiro pra fazer a minha máquina lá, a minha engenhoca de me masturbar. E aí ela agradeceu a ele por ter contado a verdade. Ela falou, você poderia nem ter me falado, porque ele até pensou, né, ele falando com a Ana, né, nossa, eu pensei que naquele momento ela fosse surtar, porque eu já naquela época, há 3 anos eu menti, dizer que não fazia mais, mas de fato eu estava fazendo, mas escolhi falar a verdade para encarar, né, para me conscientizar que há 3 anos eu ainda era adicto. E aí isso faz com que a relação deles se fortaleçam. Ela agradece a ele por confiar nela e dizer a verdade. Aí ela fala o quanto para ela que a honestidade é uma luta diária,
Sempre tem uma parte dela que quer enfeitar a história nos mínimos detalhes para fazer parecer melhor. Isso a gente vê muito na clínica também, a pessoa que fala assim... Então, mas antes de contar a verdade, né, antes de falar, jogar logo, na terapia você pode, tá, gente? Eu até costumo dizer para os meus pacientes, aqui talvez seja o único lugar onde você pode se sentir à vontade para dizer que você ficou com raiva sim, que você sentiu inveja sim. Gente, use terapia a seu favor. Você vai mentir na terapia, tá gastando dinheiro à toa. A pessoa fica enfeitando, sabe? Antes de dizer a verdade, não, então por quê? Assim, então, é porque eu fui criada, é porque assim, na minha adolescência, não sei o quê. Aí ela vai trazendo ali justificativas e deixando aqui, floreando muito pra chegar onde ela quer contar, pra não ficar tão feio assim, né? E a Ana fala sobre isso, né? São desculpas que a gente usa para o mau comportamento. E agora que ela fala que se empenha bastante para combater essa vontade da mentira, diz que é muito difícil isso na prática, mas a ferramenta é importante usar, mas a verdade é uma ferramenta importante de ser utilizada e que está ao nosso alcance. No próximo capítulo, é o capítulo 9, ela entra no tema vergonha pró-social. O que é a vergonha pró-social? Vai falar sobre vergonha versus culpa, né? Vai falar da vergonha que cura, né? Mas da vergonha que gera culpa e não cura e não traz benefício para aquela pessoa. Então, a vergonha destrutiva é aquela vergonha que exclui, isola o outro, né? Aquele sentimento de culpa, né? Que faz a gente não ir almoçar com os amigos, que faz a gente se isolar, sabe? Que faz a gente se sentir vergonha pelos nossos atos. Essa vergonha só deixa a gente mais afundado na nossa calamidade. E a outra vergonha, que é a vergonha pró-social, né, é até que tem a ver com você tá ali, ó, contando sobre as suas vulnerabilidades para as pessoas que entendem sobre isso. São pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você, né? Tem uma aceitação comunitária, tem uma compaixão, tem a divisão de responsabilidades, que tem um padrinho ali para te ajudar. É uma vergonha que te traz pertencimento. E essa vergonha pode te levar à mudança, pode te conectar a um indivíduo, né? A gente sabe que conexões são importantes, gera dopamina. Então, ó, mais uma substituição aí, ó, às drogas, né, de escolha, as conexões sociais, os relacionamentos pessoais. Então, até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.